Bem-vindos! Hoje vamos retratar uma história que tocou os corações e desafiou os limites da esperança na cidade de Utah, nos Estados Unidos. Trata-se de uma tragédia que mobilizou mais de 50 pessoas, unidas por um objetivo comum: resgatar o jovem John Jones de uma fenda profunda na caverna Nutiput. Neste relato, vamos explorar os eventos que levaram a essa tragédia e os esforços que foram feitos na tentativa de resgatá-lo ainda com vida. Esta é a história de John Jones. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. John, um jovem apaixonado pela exploração de cavernas, cresceu em uma área próxima à cidade de Stansbury Park, situada no condado de Tooele, no estado de Utah. Este lugar encantador é marcado por um cenário majestoso, onde as vastas paisagens rochosas se estendem até o horizonte, criando uma atmosfera de beleza e grandiosidade. Nas imponentes montanhas, vales serenos e florestas exuberantes, cada dia oferecia uma nova oportunidade para explorar e descobrir. Sob a orientação de seu pai, John e seu irmão Josh foram introduzidos desde muito cedo aos desafios fascinantes da espeleologia. Cada incursão em cavernas e vales era uma lição de vida, onde aprendiam as habilidades essenciais para navegar em ambientes desconhecidos, absorvendo conhecimento e experiência a cada passo. À medida que o tempo avançava, John já não era mais o explorador intrépido que conhecíamos de sua juventude. Agora, aos 26 anos de idade, ele estava em uma fase diferente de sua vida. Como estudante de medicina, comprometido com sua carreira e casado com Emily, que aguardava ansiosamente o segundo filho do casal, ele enfrentava novas responsabilidades e desafios. Embora a chama da aventura ainda ardesse em seu coração, o tempo disponível para se dedicar à espeleologia havia se tornado escasso. No entanto, ele ainda mantinha vivas as lembranças de sua infância, quando explorar cavernas e vales era uma atividade rotineira. Foi então que, em um dia marcante, próximo ao Dia de Ação de Graças norte-americano, em 24 de novembro de 2009, John, seu irmão Josh e um grupo de amigos decidiram reviver suas aventuras de espeleologia e partiram rumo à caverna Nutiput. Conhecida por sua complexidade e desafios monumentais, essa caverna apresentava fendas extremamente estreitas e uma composição argilosa, colocando à prova até mesmo os espeleólogos mais experientes. Já no interior da caverna, o grupo decidiu explorar uma parte conhecida como The Big Slide, uma área que, apesar de desafiadora, era relativamente segura. No entanto, movidos pela curiosidade e pela busca por emoções mais intensas, decidiram se separar temporariamente para investigar em áreas consideradas mais perigosas dentro da cavidade subterrânea. Essa decisão, embora tomada com a intenção de explorar novos horizontes, acabaria custando a vida de John. Partindo em direções opostas, o grupo se separou, e John decidiu que iria em busca da formação conhecida como Canal de Nascimento. Cerca de uma hora após o início da expedição, John encontrou uma caverna estreita e supôs que fosse a popular formação Nutiput Cave, conhecida como Canal de Nascimento. Determinado a explorar a passagem, ele adentrou no sistema de túneis e foi avançando lentamente, fazendo uma espécie de contorcionismo, movimentando quadril e barriga para que pudesse entrar no acesso. No entanto, aquele espaço era pequeno demais para o corpo de John. Com 1,80 m de altura e pesando 86 quilos, John encontrou-se em uma situação apertada e desesperadora. Com os braços virados para trás, naquela fenda apertadíssima, era impossível dar meia volta e retornar por onde tinha entrado. Seu último recurso foi continuar se rastejando, na esperança de que a passagem se alargasse em algum ponto. Reunindo todas as suas forças, John seguiu rumo ao desconhecido, determinado a enfrentar o desafio que se apresentava diante dele. Dessa forma, John continuou se lançando para frente, até que o pior aconteceu.
Seu corpo deslizou e caiu em uma fenda sem saída, deixando John de cabeça para baixo. Nesse momento a situação não poderia ser pior. Ele estava de ponta cabeça em uma fenda com apenas 25 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Era uma situação desesperadora. John estava preso a 120 metros dentro da caverna e a 30 metros abaixo da superfície da terra, longe de qualquer possibilidade de ajuda imediata. Percebendo a demora, seu irmão Josh saiu em sua busca e o encontrou preso em uma passagem muito estreita. Sem poder fazer nada para retirá-lo de lá, Josh partiu em total desespero em busca de ajuda, consciente da gravidade da situação em que John se encontrava. Quando os socorristas finalmente conseguiram chegar ao ponto subterrâneo onde John estava preso, já havia se passado 3 horas e meia de angústia e incerteza. A ação de resgate se mostrava delicada, pois diversos fatores tornavam a operação ainda mais complexa, incluindo a formação da caverna, abundante em argila, que dificultava os movimentos e aumentava o risco de desmoronamentos. Diante da gravidade da situação, foi reunida uma equipe de mais de 50 pessoas, todas se esforçando ao máximo para resgatá-lo com vida. Cada minuto que passava era crucial, e todos os esforços estavam concentrados em trazer John de volta à superfície são e salvo. Era cerca de 12h30 do dia 25 de novembro quando a primeira resgatadora, Suzy Motola, chegou ao local e se apresentou a John. Nas 24 horas seguintes, dezenas de equipes de resgate deram o máximo de si para libertar John. Eles adaptaram um sistema de roldanas e cordas para tentar tirá-lo do lugar apertado. No entanto, em um momento crucial, o sargento Spencer Cannon, porta-voz da polícia do condado de Utah, relatou que John estava quase fora da fenda, apenas a alguns metros abaixo do solo, quando uma das polias falhou e a corda se rompeu. As paredes da caverna continham argila solta, lançando John de volta para a fenda. A operação de corda e polia falhou completamente, e não havia outro plano viável para retirá-lo de lá. Na posição em que John se encontrava, seu coração estava sofrendo devido à sua posição invertida por tanto tempo, o que impedia o bombeamento adequado do sangue para todo o corpo, e seus pulmões também não estavam funcionando corretamente. Diante disso, os socorristas só puderam administrar uma injeção em sua perna, contendo drogas para acalmá-lo. Depois de 27 horas preso na posição de cabeça para baixo, John foi declarado morto por parada cardíaca e sufocamento, pouco antes da meia-noite de 25 de novembro de 2009. Após um acordo entre a família de John Edward Jones e o proprietário do local, a entrada para a caverna Nutiput foi selada permanentemente. A fenda onde John ficou preso acabou se tornando seu túmulo eterno, um testemunho trágico e comovente da sua última jornada subterrânea. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.